Oi, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa lição 11, um novo templo e a restauração do culto, na nossa revista Betel Adultos 2022, do primeiro trimestre. Uma lição maravilhosa de uma visão profética que o profeta Ezequiel teve sobre a restauração do templo e contando o cuidado que Deus tem com o seu povo, de querer estar ali presente de novo com o seu povo espiritualmente falando. Então eu te convido nesse momento para estarmos conectados e aprendermos mais da palavra de Deus. Então, sem mais demoras, vamos assistir o vídeo? Novo templo e a restauração do culto. O texto áureo está em Ezequiel 40 e a leitura de referência, o texto de referência é Ezequiel 43. A verdade aplicada é o relacionamento com Deus deve refletir em um viver de adoração integral atentado às diretrizes da palavra de Deus. O objetivo da lição é falar sobre o santuário no meio do povo, explicar a visão do novo templo e apresentar os avisos e ensinos para a igreja. Tópico 1. O santuário no meio do povo. Antes de abordarmos a visão de Ezequiel sobre a restauração do templo, é oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário na história do povo de Israel. Desde o início, desde a saída do Egito até o início do cativeiro babilônico, tal percurso da história bíblica contribuirá para melhor compreendermos o impacto da mensagem de Ezequiel sobre os cativos. Irmãos, a lição toda é falando sobre isso, o relacionamento de Deus com o seu povo. E desde que ele saiu cativo do Egito, Deus se fez presente com o seu povo na época com o tabernáculo. Criou um local sacrossanto onde a glória de Deus se manifestaria para o povo. E logo após, com desejo no coração de Davi, foi fazer um templo, paredes, porque ele se sentia incomodado em ele ter uma casa para morar e Deus morar em tendas. Então o desejo de Davi foi criar o santuário, o templo, mas quem construiu o mesmo templo foi o seu filho Salomão. Isso aí será assuntos para outros estudos. Eu só quero trazer os irmãos sobre isso, o relacionamento de Deus para o seu povo. Antes ele se manifestava em tendas no tabernáculo, foi instituído pessoas, instituído ministérios para isso, e depois foi o templo, paredes. Então o povo estava acostumado com Deus ali, habitando, sua glória se revelando através do templo, dentro do templo, e com os rituais que era feito sempre que eles iam adorar a Deus. Tópico 1. A ordem divina para fazer um santuário. Quando Israel saiu do Egito, sob o comando de Moisés, o povo ficou acampado no deserto do Sinai, defronte do monte. No monte, Moisés recebeu de Deus leis, estatutos e mandamentos para o povo de Israel. Deus estava assim instruindo o seu povo para os dias de peregrinação no deserto e quando estivesse estabelecido na terra de Canaã. Dentre tantos mandamentos, havia aqueles que se relacionavam com o santuário. Aí está aqui, né? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Então foi Deus que ordenou que fizesse o santuário, um lugar sacrossanto, onde Deus estaria ali, se revelando, estaria ali presente com o seu povo. Não foi um desejo de qualquer um fazer o templo, não. Foi a ordem de Deus e foi estabelecido por Deus. No tópico 1, 2, o templo construído por Salomão. O rei Davi tinha proposto edificar um templo dedicado ao Senhor Deus, porém não lhe foi permitido. O seu filho, que lhe sucederia no trono, edificaria uma casa ao nome do Senhor. Aqui no finalzinho, no último tópico diz, é significativo notarmos que, logo após a inauguração do templo, Deus adverte que o povo não poderia se desviar dos estatutos e mandamentos para que não fossem tirados da terra de Canaã e o templo destruído. Nós vemos aqui que logo que Deus iniciou, Deus fez presente ali na glória, a glória dele ali no templo, ele deixou bem claro para o povo que não era porque o templo estava ali no meio do povo, não era porque o povo era um povo escolhido de Deus, que Deus estaria aceitando o erro do seu povo, estaria conivente com o erro do seu povo, de maneira nenhuma.
Não é porque você é um crente, não é porque você é um pastor, não é porque você é um diácono, um missionário, não é porque você é bonzinho, não é porque você é filho de fulano, filho de ciclano, não é porque você tem um status social, não é porque você tem um caráter acima de todos, que Deus vai estar conivente com o seu erro, que Deus vai estar apoiando o seu pecado de maneira alguma. Deus é santo, importa a Ele aqueles que o adorem sejam santos. Então, antes de você querer estar vivendo sempre ali, uma vida reta, você está sempre ali demonstrando que você é um homem de Deus, então passe a andar conforme as leis de Deus, conforme a vontade de Deus. Passa a ter um coração onde Deus possa habitar, um templo vivo dentro de você, onde Deus possa se manifestar. A palavra de Deus diz que você é o templo do Espírito Santo. Então agora Deus não habita mais em paredes, Deus habita dentro de você. Então cuide desse templo no seu coração. Tópico 1.3. A destruição do templo. E queimaram a casa de Deus. 2 Crônicas 36:19 e Jeremias 52:13 ao 23. Vamos ali fala sobre esse fato histórico que aconteceu com a destruição do templo de Deus. Não apenas a Salomão, mas ao longo da monarquia de Judá, Deus alertou por intermédio de seus profetas sobre a necessidade do povo se arrepender e se converter ao Senhor. Porém não deram ouvidos. Irmãos, o povo não quis dar ouvido. Foi como eu disse antes, eles achavam só porque tinha um templo ali, Deus estava ali se manifestando ali com a sua glória, e eles eram um povo que não precisavam se preocupar com o seu lado espiritual. Eles estavam acima de qualquer correção. Isso é um problema, o orgulho. Onde o orgulho cresce, o Espírito Santo é diminuído, o Espírito Santo vai se afastando dessa pessoa. Devemos ser servos, devemos estar sempre cientes o quão pecador nós somos. O povo estava adorando o templo, estava tendo o templo, não o templo como sendo um objeto onde Deus estava, não. Eles estavam adorando o templo como se fosse o próprio Deus. Estava tendo idolatria com o templo. Nós aprendemos em sua palavra, na palavra de Deus, que Deus não divide sua glória com ninguém, e nem com qualquer objeto, muito menos com o templo. Não é minha igreja A, minha igreja B, minha igreja com placa tal. Não, irmãos, eu não devo adorar a minha igreja, eu não devo adorar o meu pastor, eu não devo adorar o meu missionário, eu não devo adorar o meu padre, o bispo, não. Eu devo adorar a Deus, a Deus. Desde o momento que eu coloco alguma coisa, meu carro, meu emprego, minha profissão, minha sabedoria, meus estudos, alguma coisa, acima de Deus, eu estou idolatrando. Então, Deus sempre acima de tudo. Concluindo o tópico 1, eu aprendi que a maior lição transmitida com a construção do santuário era: Deus está no meio do seu povo. A maior lição transmitida com a construção do santuário era: Deus está no meio do seu povo. Essa era a maior lição. Deus está no meio do seu povo. Tópico 2. A visão do novo templo. Os capítulos 40 e 44 de Ezequiel registram em detalhes a estrutura do templo em Jerusalém, o retorno da glória do Senhor ao templo e ao serviço sacerdotal. Irmãos, esse tópico 2 vai abordar somente isso. O serviço, a renovação do templo, a construção do templo, o detalhe como Deus quer que o seu templo seja construído, e o serviço e o cuidado com o serviço sacerdotal. Deus, Ele é perfeito. Ele é detalhista, Ele é santo, Ele gosta que as coisas que são feitas para Ele sejam feitas com cuidado, com amor. Não somente o templo tem que estar limpinho, bonito, a sua igreja, mas também as pessoas que ali cuidam do templo, as pessoas que ali servem de adoração a Ele. Não é somente a minha igreja que tem que ser pintada com a melhor tinta, a melhor placa, a melhor iluminação, mas os cantores, os pastores, o pregador, o dirigente do culto, também tem que estar com sua vida espiritual perfeita diante de Deus. Tópico 2.1. Um novo tempo é vislumbrado. É importante conectar o início de Ezequiel 40, de 1 a 2, com Ezequiel 37, 26 e 28. Neste último texto há 3 referências que lembram templo, meu santuário e meu tabernáculo. Irmãos, o novo templo é vislumbrado.
uma mudança, uma restauração. Nós vemos que Deus está cuidando do seu povo. Primeiro com o lado espiritual, mostrando que eles têm que se levantar, mostrando que eles têm que se animar, mostrando como que Ele quer que seja cuidado no seu tempo, mostrando que as pessoas, ali Ele vai dizendo que um novo tempo, as pessoas não usariam mais, não profanariam mais o seu templo. Os sacerdotes fariam aquilo que Deus realmente quer que seja feito no seu templo, um novo templo, uma nova adoração em espírito e em verdade. O tópico 2.2, a lei do templo. No início da visão, o profeta recebeu a ordem para estar bem atento. Põe no teu coração a tudo que ele veria e ouviria, pois depois deveria anunciar tudo a Israel. O povo de Israel seria exortado e também prestar muita atenção ao que Ezequiel estaria transmitindo e explicando acerca do templo, e guardar toda a estrutura do edifício, bem como as leis e regulamentos. Irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção foi sobre isso. Ele deveria guardar no seu coração para poder depois repassar para o povo. Quanta mensagem que Deus tem trazido no nosso coração através da sua palavra, da sua Bíblia, e nós não temos guardado direito no coração para transmitir ao povo. Muitas vezes entra no ouvido, sai no outro, e nós não temos o cuidado de guardar em nosso coração para no momento oportuno, no momento certo, nós podemos estar dando para pessoas. Nós só podemos ofertar aquilo que nós temos. Se eu não tenho nada, como eu posso dar para alguém que eu não tenho? Quando uma pessoa vem me procurar uma mensagem, um conselho, uma palavra amiga, como que eu posso dar uma palavra instruída pelo Espírito Santo, uma palavra de Deus, se eu não tenho ela guardada no meu coração? Então nós possamos meditar isso, guardar a palavra de Deus em nosso coração. O tópico 2.3 fala revelações sobre o exercício sacerdotal no templo. Após a visão focar a estrutura do templo, agora você volta para os detalhes referentes às pessoas, serviços e cultos no mesmo. Os serviços e culto no templo também deveriam ser norteados pelo princípio de santidade. Foi aquilo que eu falei no começo, irmãos. Deus teve o cuidado de falar da estrutura, como Ele queria o templo dele, mas também Ele teve o cuidado de falar das pessoas que estariam ali ministrando o culto dele. Devemos ser santos, separados para Deus. Muito mais o líder. Eu lembro do amigo meu, missionário, que disse que lá no Nordeste, quando vai uma ovelha, né, um cabrito, uma cabra andando, as outras que são guiadas por ela, sempre tem aquela líder, e aquela que vai na frente é a líder, vai com o sininho e tal, na frente é a líder, e as outras vão tudo seguindo ela como se fosse aquela filha indiana. Se nós pararmos depois e olharmos, tá como se fosse somente uma andando, porque as outras vão seguindo ela, pisando no mesmo passo que aquela líder vai pisando. Então você é líder, você que fica ali na frente do ministério, fica na frente do culto, na frente da igreja, você que ministra o culto para Deus, você que dirige o culto para Deus, você que é professor da EBD, você que é professor das crianças, muito cuidado com os seus passos, cuidado onde você anda, porque tem muitas pessoas que inspiram em você e querem seguir os teus passos, pois veem que você tem intimidade com Deus. Então muito cuidado. Eu estava essa semana vendo uma lição de um texto de um livro que dizia sobre isso. Você andar com um copo de água não é difícil, dá para você caminhar. O mais difícil é quando o copo de água está cheio. Você tem que ter muito cuidado para ele não derramar. Você tem que pisar com cuidado, andar com cuidado, sem balançar muito a mão. Da mesma forma você está cheio do Espírito Santo, você está cheio do conhecimento. Então muito cuidado quando você anda, muito cuidado para não ficar deixando derramar, cair por terra, desperdiçar essa unção que Deus te deu, que é para transformar vidas. E eu aprendi que os capítulos 40 e 44 de Ezequiel registram em detalhes a estrutura do templo em Jerusalém, o retorno da glória do Senhor ao templo e o serviço sacerdotal. Tópico 3, irmãos. Avisos e ensinos para a igreja. Antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é muito importante para mim, irmãos, muito importante para mim, amigo. Estou aqui fazendo essa abordagem, esse ensino com muito carinho, instruído pelo Espírito Santo. Então você vai lá, dá um like, dá um joinha,
se inscreve, ativa o sininho para que outros vídeos possam ir até você e para que o YouTube entenda que esse canal é importante, ele possa também indicar para outras pessoas e alcançar muitas pessoas com a palavra de Deus. Então o tópico 3 é avisos e ensino para a igreja. Neste tópico serão enfatizadas algumas lições aplicáveis à igreja. A partir do exposto em cima, considerando que encontramos no Novo Testamento a informação de que há nas Escrituras Sagradas, na época, o Antigo Testamento, ensino e aviso, em Romanos 15, 4, 1 Coríntios 10, 11, os princípios da ordem, cuidado, santidade, reverência, instrução para a execução do serviço religioso e tantos outros são plenamente aplicáveis à vida, na atividade da igreja. Irmãos, eu já vi muita gente falar isso. Eu não ensaiei direito, mas como é para Deus eu vou aqui cantar. Eu não estava preparado, mas eu não posso perder a oportunidade, estou aqui para... vou ler uma mensagem só. Irmãos, é para Deus. Você não se prepara para falar com uma autoridade, com um juiz, com um advogado, com o seu patrão quando vai pedir aumento. Você não se prepara quando você vai falar com o presidente, com um governador, ou seja, qualquer for, com a autoridade que for, você não se prepara, você não se veste bem, você não tenta ensaiar o que você vai falar antes. E para Deus, irmãos, você vai de qualquer jeito. Deus não quer isso. Deus quer a santidade, Deus quer o teu coração, Deus quer que você se prepare para falar com Ele com carinho. Passe a meditar sobre isso. Se prepare mais para se encontrar com Deus. Tópico 3.1 fala: Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Ao refletirmos sobre o sacerdote do Antigo Testamento, homens falhos e mortais, em conjunto com a revelação do Novo Testamento, aprendemos que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote sem pecado, perpétuo, intercede, ofereceu um único e perfeito sacrifício, mediador da nova aliança. Na nova aliança não há uma classe sacerdotal exclusiva. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Todos que estão em Cristo Jesus são constituídos sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais. Irmãos, na criação do tabernáculo, no templo, haviam sacerdotes próprios. A tribo de Levi era uma tribo separada, era um povo separado para prestar culto a Deus, para fazer a parte sacerdotal. Mas eram todos homens falhos, não eram santos, não tinham a pureza necessária para aplanar o pecado do mundo, acabar com o pecado do mundo. Foi necessário vir o próprio Deus, livre de pecado, livre de erro, para ser o nosso sumo sacerdote. E quando ele veio, que ele morreu na cruz, que o véu do templo se rasgou, passamos a ter acesso ao templo, passamos a ter acesso direto com Deus. A partir desse momento que Jesus Cristo veio aqui e morreu por nós, nós passamos a ser também parte do seu sacerdócio. Passamos a ser um povo separado para prestar os serviços, o ofício de sacerdócio para Ele. Então vamos a partir de agora tomar consciência, a consciência da responsabilidade que nós temos de ser um povo sacerdote de Deus. O tópico 3.2 nos vai falar: servir com reverência e piedade. Quando lemos acerca dos limites estabelecidos por Deus quanto ao acesso ao tabernáculo e templo, e comparamos com o véu do templo que se rasgou no momento da crucificação de Cristo, e é o chamado para nos achegarmos com confiança ao trono da graça. Parece que hoje não há restrições no relacionamento com Deus. Contudo, é preciso cuidado, atenção, respeito e temor da parte dos discípulos de Cristo, como nos orienta em Hebreus 12, 28. Além de ter que ser agradável, e o versículo seguinte apresenta o motivo para todo esse cuidado, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmãos, não é porque o véu foi rasgado. O véu separava o lugar sacro santo, santo dos santos, do outra parte do templo. Ninguém podia ir ali, ninguém tinha acesso, somente o sumo sacerdote. Ninguém teria que se purificar, teria que lavar as mãos, teria que aspergir o sangue para ele poder ter acesso a esse lugar que era mais do que santo. E quando Jesus morreu na cruz, deu sua vida em sacrifício na cruz, esse véu foi rasgado. A partir desse momento nós passamos a ter livre acesso, contato com Deus diretamente. Mas isso não quer dizer que ficou uma coisa à toa, sem graça, sem valor.
Muito pelo contrário, a responsabilidade aumenta. A responsabilidade aumenta. Você tem que fazer com ordem, com decência, com espírito, com verdade, com cuidado e adoração. Porque o nosso Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Nosso Deus, acima de tudo, é justiça. E o tópico, irmãos, 3.3 vai nos falar: procurar cumprir bem o ministério. O texto de Ezequiel 44, 10 a 31 traz instruções detalhadas das responsabilidades dos levitas e sacerdotes, incluindo vestes e outros mandamentos que norteiam o comportamento dos sacerdotes. Em um templo restaurado, os serviços ali executados deveriam ser com cuidado, atenção e observando as diretrizes divinas. E hoje, na nova aliança, os ministros, obreiros da igreja também precisam exercer o ministério com cuidado, atenção e observando o que diz o Novo Testamento acerca dos mesmos. Notemos a exortação de Paulo para Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras, ou seja, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu. Se esforce e faça o seu melhor, atentando para o serviço e as orientações bíblicas. Irmãos, mais do que nunca, devemos cuidar das nossas vestes santas para estar sem nenhuma mancha diante da obra de Deus. Você é um ministério, você é um líder, você é um ministro de Deus, você é uma pessoa escolhida para estar ali à frente e cuidando do seu tempo, cuidando do seu povo, representando ali, a graça de Deus ali na sua igreja, no seu ministério, no seu culto, no seu evangelismo. Então se porte como tal. Eu não vou chegar a entrar em detalhes sobre roupas. Eu sou da Assembleia de Deus, nós temos uma jurisdição, né? Temos umas regras bem rígidas contra isso, mas eu sei que outras denominações não têm uma regra tão rígida quanto isso. Não estou aqui para julgar, eu quero tentar mais para o lado espiritual, como essa lição está falando. Então se atente espiritualmente para dentro de você, tente se portar sempre perfeito, sem mácula. Eu não falo isso somente na igreja, somente na sua reunião ali da igreja, mas na sua condução indo para o serviço. Lá no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, na sua reunião de amigos. Eu já disse isso antes, irmãos. Um marido fiel não é só na frente da esposa, mas longe da sua esposa, no seu serviço, na sua condução. Ali que ele se mostra realmente que ele é um esposo fiel. Assim como a esposa, ela é fiel, não se mostra fiel somente na frente do seu esposo, mas na reunião das amigas ali, ela respeitando o seu esposo, mesmo que ele não está presente. Então, um crente fiel, um líder fiel, não é somente na igreja, mas em cada lugar que ele vai, ele se mostra como um templo do Espírito Santo, como uma casa de adoração viva para Deus. Eu aprendi que os princípios da ordem, cuidado, santidade, reverência, instrução para a execução do serviço religioso e tantos outros são plenamente aplicáveis à vida e atividade da igreja. E concluindo, chegou no final, glória a Deus, conclusão: que o Espírito Santo nos desperte para cultivarmos um relacionamento com Deus e servi-lo conforme a sua vontade, todo o tempo que nos resta nesta terra, até que Jesus Cristo volte, e assim estaremos para sempre desfrutando da presença de Deus e servindo-o, como revelado em Apocalipse 21, 22. Irmãos, eu quero agora falar com você. Esse texto da Bíblia, eu sei que muitos vão falar, mas esse texto é uma revelação para o novo templo, o templo apocalíptico, o templo da vinda de Cristo, que será feito, porque nenhum templo, irmãos, que nós formos estudar, tanto o templo do segundo templo que foi construído, o templo de Herodes ali, não tem as medidas que Deus deu para Ezequiel. Então esse templo, espiritualmente falando, alguns vão falar que será o templo que será vindo da glória, o templo de Jerusalém. Irmãos, não quero entrar em detalhes teológicos, eu quero ser mais dinâmico com você. Esse templo que Deus está falando é a sua vida. Ele quer fazer reforma na sua vida. Ele quer mudar a sua vida, a sua estrutura, o seu psicológico, o seu interior. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei a dificuldade que você tem passado, eu não sei quanto você já gastou com ajuda, procurando mudar a sua vida, procurando achar um norte, um caminho para a sua vida. Eu te aponto agora, Jesus Cristo. Ele é o melhor restaurador de vidas que existe. Ele é o único que pode pegar
essa sua vida toda destruída, toda quebrada, que para muitos não tem valor algum, não tem mais jeito. Ele é o único que pode fazer uma vida nova, uma construção nova, onde terá um habitante ilustre, que será o teu Espírito Santo ali habitando dentro de você. Imagina, ó, você agora uma nova criatura, uma nova construção, onde muitos vão olhar para você e vão se espantar com a reforma que Deus fez, do renovo que Deus fez na sua vida. Ainda tem um habitante ilustre ali na sua vida, que é o Espírito Santo. Então entregue nesse momento a sua vida para Jesus. Deixa Ele fazer essa reconstrução na sua vida, com as medidas certas que Ele tem para você, fazendo uma mudança, fazendo um renovo na sua vida. Te convido nesse momento, vamos conversar com Deus? Seja onde você estiver, não precisa fechar nem os olhos, não precisa se ajoelhar, somente leve seu pensamento e principalmente seu coração a Deus. Senhor Deus, meu Pai Celeste, nesse momento estamos aqui reunidos, meu Deus, em Tua presença, buscando a Tua face. A Tua palavra diz, meu Deus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estará. Então sei que nesse momento o Senhor está reunido, o Senhor está presente em nossa vida, ouvindo as nossas orações, meu Deus. E o Senhor pode estar fazendo uma reforma completa na vida dessa pessoa, restaurando, meu Deus, cada parte da sua vida, tanto emocional, como físico, como familiar, como profissional, como espiritual e como também psicológico, meu Deus. Que o Senhor possa estar ali no íntimo fazendo uma reforma, cuidando de cada detalhe, meu Deus. Que a partir desse momento o Teu Espírito Santo possa estar habitando dentro da vida dessas pessoas e mudanças verdadeiras possam estar sendo sentidas e realizadas dentro dela, meu Deus. Ó, meu Pai Celeste, que o Senhor possa estar a partir desse momento presente na vida dessa pessoa. Isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sente até melhor, né? Quando fala com o Pai. É maravilhoso sentir essa presença. Bem, domingo tem EBD. Não falte a escola bíblica dominical. Vá aprender mais de Deus. Geralmente são às 9 horas. Se você ainda não faz parte, procure alguma igreja evangélica perto da sua casa e vá aprender mais de Deus. E não falte a EBD, porque a EBD é você.